Eu acho que há dois temas que são muito complexos e que se entrecruzam nesse debate que a gente está conduzindo nesse momento, que são exatamente os direitos de propriedade intelectual na internet e o tema mais geral da governança da internet. Até por uma questão de posição, eu acho que a parte que me cabe comentar com mais detalhe aqui diz respeito aos aspectos comerciais, aos aspectos concorrenciais dessa discussão, especialmente o tema dos nomes de domínio e de sua relação com os sinais distintivos de uma maneira geral, com as marcas e outros signos distintivos que são regidos pela lei da propriedade industrial. Eu acho que vale a pena a gente adotar a abordagem histórica como vem sendo adotada pelos que me precederam aqui nessa mesa, e eu acredito que seja realmente por razões históricas que, mundo afora, os nomes de domínio sejam hoje atribuídos por entidades que não têm vinculação, em geral, não têm vinculação com os escritórios nacionais de propriedade intelectual, com os escritórios nacionais de propriedade industrial, com os escritórios nacionais responsáveis pelo registro de marcas, de nomes comerciais e de signos distintivos de uma maneira geral. O único país que a gente tem notícia de que esse registro seja hoje operado pela Autoridade de Propriedade Industrial é Andorra. A gente não fez uma pesquisa exaustiva, pode ser que exista essa atribuição para algum escritório semelhante ao INPI em outro país do mundo. O único que a gente tem informação de que faz isso hoje é Andorra. No Brasil não foi diferente. O INPI ele não participou dos debates iniciais sobre a questão da regulação dos nomes de domínio, ele não foi convidado originalmente a participar desse debate e também não se apresentou ao debate. Eu pessoalmente, estou no INPI já há quase 10 anos e muito poucas vezes a gente teve a oportunidade de conversar sobre esse tema e sobre a complexa relação entre nomes de domínio e marcas registradas no Brasil. Eu acho que uma parte disso se deve à trajetória histórica mesmo da internet, por ter nascido num outro campo, no campo da ciência, ter tido um trilhar completamente separado do trilhar da propriedade intelectual no mundo inteiro, e uma parte se deve à peculiaridade da trajetória da propriedade intelectual no Brasil, onde o INPI sempre, ao longo de muitos anos, foi uma instituição muito separada do contexto do ambiente científico e tecnológico brasileiro, uma trajetória que apenas começou a ser revertida, eu diria que há cerca de 10 anos atrás. Esse relativo isolamento e a pouca compreensão no ambiente de negócio brasileiro sobre o papel da propriedade intelectual, acho que explica também, em parte, a razão pela qual o INPI foi mantido afastado dessa discussão por tanto tempo. Não obstante, no mundo inteiro há severos conflitos entre o registro de nomes de domínios e o registro de marcas. Essa problemática surgiu em todos os países onde a importância comercial da internet foi crescendo, ao ponto de que a OMP, há alguns anos, criou a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, criou um serviço de mediação e arbitragem especificamente para tentar dar conta desse problema. No Brasil, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual criou um centro de mediação e arbitragem que aparentemente opera bem, mas opera em escala muito reduzida frente ao potencial de problemas que isso, na verdade, pode acarretar. Eu acho que a gente realmente precisa discutir esse tema com mais profundidade. O INPI, nesse momento, vem implantando um serviço semelhante ao serviço da OMP, para dirimir controvérsias entre detentores de marcas. A gente não está oferecendo, nesse momento, o serviço para controvérsias entre nomes de marcas, entre marcas e nomes de domínio. Mas a gente está estruturando e está começando a operar um centro de mediação e arbitragem para dirimir conflitos entre detentores de marcas ou pretendentes ao registro de uma marca que potencialmente conflite com uma marca já existente. Eu acho que a experiência da OMP pode servir de orientadora. Eu acho que a experiência da ABPI, da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, deve ser observada com atenção, e eu acho que talvez a gente devesse, em algum momento,
observar se seria desejável ou não atribuir ao INPI algum papel formal na solução de controvérsias envolvendo nomes de domínios e marcas. Eu acho que, na verdade, essa é uma pergunta primeira para uma pergunta mais geral. A pergunta mais geral é se deveria ou não caber ao INPI algum papel mais abrangente no sistema de registro de nomes de domínio. Acho que esse é um debate que ele precisa ser enfrentado. Eu, pessoalmente, não tive nunca a oportunidade de me aprofundar nele, de discutir esse tema com quem tem mais experiência no trato do registro de nomes de domínio, notadamente com a Registro BR, com a NIC-BR. Né? O que ocorreu, eu acho que foi bastante interessante, numa reunião da Mobilização Empresarial pela Inovação. Ao final, muito rapidamente, eu conversei com um representante do NIC-BR, não tenho certeza se foi com o DEME, mas nós conversamos acho que muito rapidamente sobre esse tema e surgiu a sugestão de eventualmente se criar uma classe de nomes para desambiguação de nomes de domínio quando isso estivesse ocasionando prejuízo aos detentores de marcas ou aos consumidores eventualmente lesados pelo equívoco que um nome de domínio semelhante a uma marca pode acarretar. Eu acho que essa solução de se criar uma classe de nomes de domínio desambiguadora é uma solução que pode resolver, em parte, o problema. Agora, eu acho que há que se reconhecer que existe um problema mais geral. Né? O problema mais geral é que, de fato, há o uso oportunístico de marcas registradas como nome de domínios por terceiros. Isso configura claramente uma situação de concorrência desleal, que lesa não apenas os produtores detentores dos nomes de marcas, como potencialmente os consumidores que são enganados por esses nomes de domínio que imitam marcas conhecidas de outros concorrentes. Tal qual no campo marcário, especificamente, esse problema só existe se o nome de domínio é idêntico ou muito semelhante, operando em uma atividade idêntica ou afim à atividade do detentor do nome de marca. Ou seja, não há conflito entre o nome de domínio no campo, por exemplo, da comercialização de livros e uma marca registrada para a aviação civil. Esse tipo de conflito, tal qual no campo das marcas, não ocorre. No entanto, se uma empresa de transporte aéreo tem uma marca conhecida e uma agência de turismo se aproveita dessa marca, você, evidentemente, tem uma situação de concorrência desleal. Em muitas situações, quando se entra nesses sites que imitam marcas, se encontra todo um dressing, um conjunto de cores, uma apresentação desse website cujo nome é semelhante ou idêntico a uma marca conhecida, imitando as cores, imitando toda a identidade visual da empresa prejudicada. Né? Eu acho que isso é um problema real, ou seja, isso configura para mim claramente um caso de que você tem concorrência desleal e tem possível dano ocasionado não apenas ao detentor da marca, como também aos consumidores, e eu acho que a gente precisa se deter um pouco sobre esse assunto. Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação, né, de que a gente não tem nenhuma razão para não aceitar, né, o princípio geral de que o respeito às marcas registradas e construídas pelas empresas traz inúmeras vantagens, tanto para as empresas quanto para os consumidores. Ou seja, se trata de uma situação onde a desambiguação, ou seja, onde você evitar que esse comportamento ocorra, ao final traz benefícios para todos, não traz benefícios apenas para alguns em detrimento de outros. O princípio geral do respeito aos sinais distintivos construídos, o respeito à reputação, é um princípio que se considera como um ótimo de Pareto, ou seja, aquilo que é bom para todos e não produz dano a ninguém. Um outro princípio importante é que o INPI tem como sua função
precípua zelar pela lei de propriedade industrial, zelar pelo respeito à propriedade intelectual no Brasil e evitar combater todo tipo de concorrência desleal. Então, me parece haver uma clara oportunidade de colaboração entre o INPI e o Comitê Gestor da Internet e o NIC-BR nesse campo. Eu acho que a alternativa que nós aventamos naquela ocasião de se criar uma classe de nomes de domínio desambiguadoras é um exemplo de cooperação possível. Deve haver outras. Eu acho que me parece importante que nós, de fato, tragamos para dentro do tema mais geral da governança da internet o tema do respeito aos direitos de propriedade intelectual na internet e, em particular, o respeito aos signos distintivos e às marcas construídas pelas empresas. Para finalizar, né, eu gostaria mesmo de pensar e de sugerir que se debatesse a conveniência de se estabelecer certos princípios relativos a isso em lei. Eu acho que a lei da concorrência, a lei da propriedade industrial, no tema que ela trata da concorrência desleal, nos capítulos, nos artigos onde a concorrência desleal é tratada, talvez seja suficiente para, numa batalha judicial, você garantir que os direitos marcários sejam respeitados. Mas, como a via é indireta, o custo dessa judicialização pode ser muito grande, ou seja, até que se consiga consolidar uma jurisprudência com relação a esse tema, pode demorar muito. Então, eu acho que seria conveniente para o país que a gente tentasse, talvez, produzir um marco legal que deixasse clara a necessidade de que os nomes de domínio sejam atribuídos de maneira a respeitar os direitos marcários. E que, se porventura, eu acho que há um princípio que a gente pode manter, não vejo nenhuma contradição com esse princípio, de que o registro seja feito da maneira mais leve possível. Né? Há situações em que o registro de propriedade intelectual se dá de maneira automática e apenas em caso de contestação se procedem a exames ou outras atividades que podem tomar algum tempo e introduzir algum peso ao procedimento. Né? Então, esse é o caso, por exemplo, do registro de desenhos industriais. O registro de desenhos industriais é um registro automático no Brasil. Qualquer pessoa que cria um desenho industrial comparece ao INPI e o desenho é automaticamente registrado e apenas no caso de haver uma contestação, aquele desenho é examinado e, eventualmente, o registro é anulado. Então, eu acho que para nomes de domínio talvez pudesse, uma maneira que não introduziria muito peso na forma de gerir os nomes de domínio, seria criar a possibilidade de uma anulação, uma vez que essa possibilidade existe, evidentemente, mas se criar de maneira mais expedita um procedimento administrativo de anulação do registro do nome de domínio quando esse nome de domínio ferir direitos marcários. Acho que isso seria uma possibilidade, e aqui é um campo onde pode haver colaboração entre o INPI, o Comitê Gestor da Internet, NIC-BR e as instituições envolvidas e partícipes desse processo. Isso eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de me manifestar aqui e dizer que o INPI conta também com uma academia da propriedade intelectual, que é um centro de discussões e pesquisas e debates sobre propriedade intelectual. Esse é um tema que, evidentemente, desperta interesse e pode ser objeto de tese de doutorado, pode ser objeto de seminários, pode ser objeto de estudos conjuntos entre o INPI, a Anatel, o Comitê de Estudo da Informática, o Senado Brasileiro, etc. É isso, muito obrigado, novamente.